Dados. Dados é o que vai fazer uma grande transformação na sua empresa em relação à análise, em relação a não mais ser a opinião ou a cultura específica de algum gestor, mas como a empresa vai levar para um novo patamar em relação à sua análise, à sua tomada de decisão. Quando nós falamos em dados referentes a marketing, vendas e inovação, a gente está se referindo a informações principais que a sua empresa precisa em relação ao seu cliente, seja ele interno ou externo. Então, quais informações você de fato consegue utilizar em plataformas? A gente está falando de e-mail, a gente está falando de números de telefone e a gente está falando também de dados relevantes em relação àquela compra ou alcance. Eu não vou listar os outros dados, porque isso pode variar de caso a caso. Mas o que a gente se refere? Por exemplo, se você realiza uma venda, qual foi o valor, quais foram os produtos, se há uma recorrência. A maior parte das empresas normalmente tem já um sistema de vendas onde essa venda é registrada. Ou ali na comprovação do que aconteceu efetivamente na ação, por exemplo, de um evento, quais foram as pessoas que se cadastraram, como foi utilizado. O mais importante é entender que precisa ser feita uma cultura relacionada a dados. Não adianta a estratégia de marketing pensar toda uma segmentação ou ter algum sistema contratado para ali você ter a questão da venda. Por exemplo, para venda eu recomendo o Pipedrive, o Salesforce ou outra ferramenta que a empresa utilize para acompanhar vendas. Mas não adianta ter o investimento nessa ferramenta se de fato na ponta toda a empresa não está orientada para dados. É importante entender que as campanhas de tráfego, quando elas são orientadas com dados, elas se tornam mais efetivas. Qual é o ponto principal? Quando eu falo de e-mail e número de telefone, é como se você estivesse dando àquela ferramenta digital um CPF único. Existem outras plataformas em que a ferramenta consegue mapear se forem feitas as configurações necessárias. Para quem é da área, a gente pode falar do Pixel, do Global Site Tag, que são uma espécie de tatuagem que a gente coloca, né, quando um cliente acessa um site, acessa uma plataforma. Mas no dia a dia da empresa, o que vai de fato impactar é você garantir que você tenha fiel e real o e-mail e número de telefone. Isso é um dos motivos de por que o LinkedIn é tão efetivo, porque se ele se trata de carreira e de currículo, normalmente as pessoas deixam esses dois dados corretos. Agora, no dia a dia, em vendas, na ponta, no atendimento ao cliente, normalmente as pessoas na ponta não priorizam essa informação. E ela é extremamente relevante para crescer a expansão da empresa. Então, fique muito atento a dados e agora a gente vai entrar no módulo específico sobre como os dados podem impactar no resultado da empresa.